Queridos, paz do Senhor Jesus. Esse texto ardeu no meu coração hoje à tarde e eu falei, eu vou pregar essa mensagem, eu quero compartilhar o que está ardendo no meu coração com aqueles que amam as Escrituras Sagradas. Eu projetei filmar o pastor Darlan com essa câmera top aí que a gente comprou. Aí ele falou, não, eu sei que vai pregar, tem 2 meses que você não prega. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu estou com uma versão aqui que é a Peshitta, é uma tradução do aramaico, mas o sentido é o mesmo, só algumas palavras que são um pouco diferentes. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 20. Vamos ler a partir do 19. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19. Porque o que de Deus pode ser conhecido lhes é evidente, pois Deus fez evidente para eles, porque desde que o mundo foi estabelecido, as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, se tornam evidentes pelo entendimento, mediante as criações dele, para que os homens não tenham desculpa, porque conheceram a respeito de Deus, mas não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram vãos em seus raciocínios, sendo entenebrecido o insensato coração deles, para que não entendessem. Porque professando serem sábios, tornaram-se insensatos e trocaram a glória do Deus incorruptível pela semelhança da imagem de homem corruptível, pela semelhança de aves, de quadrúpedes e de répteis da terra. 25. Eles trocaram a verdade de Deus pelo engano, rendendo culto e servindo as criaturas em lugar do Criador deles, para quem são nossos louvores e nossas bendições eternamente e para sempre. Amém. Tomai o vosso assento. Esse texto é um desafio de Paulo ao estilo de culto romano. Roma era considerada a luz do mundo, cada imperador um deus. E Paulo, tratando da revelação geral de Deus aos homens, ele mostra como que os homens rejeitaram a revelação divina, pois a partir da criação, se é possível reconhecer que há um Criador soberano sobre, acima de tudo e todos. Dentro do contexto de Romanos 1, Paulo fala sobre a multiplicação das religiões. Ele diz que os homens tentam explicar o divino e ter contato com o que é sobrenatural a partir de seus próprios entendimentos e pensamentos. E ele diz que essa tentativa de estabelecer seus próprios deuses é uma rejeição ao conhecimento do verdadeiro Deus. Versículo 21. Apesar de conhecerem a respeito de Deus, não o glorificaram, como disse o pastor Darlan. Não o reconheceram como maior, não o honraram. E desprezando o verdadeiro, se abre a possibilidade de se conhecer e se criar o falso. Eles rejeitam o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus, no versículo 21,
se tornam vãos em seus raciocínios, ou seja, eles começam a criar ideias sobre o que é divino, supra-humano, sobrenatural, e na linguagem de Paulo, isso são raciocínios vãos, tendo trevas sobre seus corações, no versículo 21. Eles que se sentem sábios são para Deus tolos, no versículo 22. E o versículo 23 diz: trocaram a glória do Deus incorruptível pela semelhança do homem corruptível. Ou seja, a religião agora é adorar o homem, é considerar o imperador um Deus, como tentaram fazer com Paulo. Eles já faziam com outras pessoas e faziam com o imperador. Para Paulo isso é reduzir o culto, é diluir a verdadeira religião, que é a religação entre o homem e Deus. Então, para Paulo, essa multiplicação de religiões, as falsas religiões, é desonrar a Deus, no versículo 21, é mostrar que o raciocínio do homem é vão, é tolo, é passageiro, como são e serão as falsas religiões. Ele deixa claro que as falsas religiões são frutos da mentalidade humana, no versículo 21. Ele diz que a tentativa do homem se aproximar de Deus, criando outras religiões, no versículo 23, é aparência de sabedoria pelos seus ideais, pelas suas filosofias, pelos seus dogmas, pelos seus livros. É aparência de sabedoria, mas é insensatez, versículo 22. E no versículo 23 ele diz que essa multiplicação de religiões é uma troca, é uma substituição. Tirar o verdadeiro e colocar o falso, tirar o que é de cima e colocar o que é de baixo. E assim eles vão diminuindo a verdade. Perceba, a glória do Deus incorruptível à semelhança do homem que se vê. Criador trocado agora, substituído pela criatura. Só que eles não adoram simplesmente a imagem de homens. Paulo diz que eles não se contentam em seus cultos, em suas religiões, glorificarem homens que foram criados por Deus. Eles vão descendo o nível e adoram aves, quadrúpedes e répteis da terra. O homem formado à semelhança de Deus, para em essência, em paz, adorar esse Deus, foi descendo o nível ao ponto de adorar aquilo que estava abaixo dele mesmo. Então ele deixa de honrar quem é maior, quem está acima, para se submeter, se prostrar e enxergar como Deus quem está abaixo dele. E no versículo 25 se diz, mais uma vez, que a falsa religião, ou que a proliferação de religiões é uma troca, é uma substituição. Trocaram a verdade de Deus pelo engano, rendendo culto, servindo as criaturas em lugar do Criador, que merece, que é digno dos nossos louvores e de nossas bendições para sempre. Então, além das religiões falsas serem fruto do entendimento humano, serem engano dos homens, serem uma troca, conforme diz o 23 e o 25, essas falsas religiões são passageiras. Por quê? Porque só se sustentará a verdadeira religião, que é a verdadeira religação, só se sustentará o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus, pois o versículo 25 diz, e se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você crê no que está escrito aqui, que esse Deus que é verdadeiro será louvado, bendito eternamente. Se só esse Deus
será bendito, louvado eternamente. Logo, todas essas religiões citadas nos versículos anteriores, todas essas formas de culto registradas por Paulo passarão, se desfarão. A igreja crê nisso? Dito isso, a gente tem que entender, e eu fiz algumas anotações, que a história do mundo mostra que há uma desavença entre Deus e os homens. Há um desacordo, há uma separação, há um conflito entre Deus e o mundo. Cada um tem o seu caminho. Quando digo mundo, eu não estou falando desse sistema podre, caído, que se opõe. Eu estou falando da humanidade, as pessoas. Há um desacordo, há uma quebra de aliança desde a entrada do pecado no mundo. Isaías 55:8, o próprio Deus disse: meus pensamentos não são os vossos, meus caminhos não são os vossos. Eu vejo aqui uma dupla referência. Originalmente o texto é para Israel que está no cativeiro, pensando que não há mais jeito, que não escapariam da angústia. E Deus diz: meus pensamentos não são os vossos, eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vocês. Porém, pelo contexto todo da Bíblia, os irmãos sabem que os pensamentos de Deus são além dos pensamentos da humanidade. Os caminhos de Deus são diferentes do caminho da humanidade. O homem já nasce debaixo de condenação. Foi a pregação de Jesus para Nicodemos em João capítulo 3. Que condenação é essa? O homem já nasce caído, inimigo da natureza de Deus e dos princípios de Deus. Sendo Deus e os homens inimigos, só pode haver uma reconciliação através de um ato. Esse ato chama-se redenção, resgate, preço pago, para que a aliança seja restabelecida. Está lá em Gênesis 3, no proto-evangelho, quando é anunciado que da semente da mulher, Jesus, nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Ali, um vitorioso foi anunciado sobre a serpente. Por que cabeça da serpente? O plano maligno, cabeça, ideia, pensamento, projeto de separar o homem de Deus. E esse que teria seu calcanhar ferido, como teve na cruz, pelos pregos, pela perseguição da serpente a Cristo, esse perseguido venceria o plano total da serpente, que é separar a humanidade de Deus. Para que o homem seja resgatado, precisa-se então de um perdão. Aí entra o conceito de redenção. Se eles são inimigos, se o homem e Deus vivem num desacordo, até tu que é crente sabe como é que é. Você quer jejuar em espírito, mas a carne está dizendo come. Você quer se manter em santidade, mas a carne está dizendo peca. Você quer perdoar, mas a carne está dizendo revida, se vinga, devolve. Há uma batalha entre essa carne que é a natureza humana e o espírito. Imagine o homem caído, inimigo de Deus. Só há uma solução, que é a redenção. E quando a gente pensa em redenção, tem que pensar nas religiões, porque a criação das religiões é a tentativa humana de se redimir, é a tentativa humana de encontrar a resposta para o clamor da sua alma. Como disse Billy Graham, existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Por quê? Porque só Deus pode preencher. A proliferação de religiões é a tentativa humana de encontrar Deus. E aí o homem inventa cultura, civilização. Hoje nós já temos arte, ciência, mas nada disso substitui a religião. Nós temos cultura, nós temos arte, nós temos ciência, tudo em desenvolvimento, mas a religião não se destrói, a religião não se acaba. Então, se você for mensurar, catalogar sobre o que os homens mais necessitam, pelo que eles mais clamam, do que eles mais dependem: cultura,
ciência, arte, religião. Pois a religião não pode ser suplantada, nada substitui a religião. O homem tem esse desejo. Se você chega numa ilha tribal, onde ninguém nunca leu nenhum tipo de livro, não tiveram acesso a nada da internet, lá tem religião. Por quê? Por causa desse desejo dentro do homem pelo que é espiritual. E esse desejo Deus mantém. O homem caiu, a imagem de Deus no homem foi desfigurada, mas não foi anulada. E ele busca completar-se em seu Criador. Ele busca se sentir completo em algo e em alguém. Aqui se explica, à luz da Bíblia, essa proliferação de religiões. Agora, como identificar a verdadeira religião, observando essa multiplicação de religiões como falsas? Elas podem ser consideradas como naturais, éticas, mas todas são redentivas. Vou repetir: as religiões podem ser filosoficamente chamadas de naturais, éticas, mas todas elas apresentam um tipo de solução redentiva, ou seja, você vai ter paz, você vai ter salvação, algum tipo de paraíso é prometido ao homem, lembrando aos irmãos que é o clamor da alma do homem por aquilo que é divino, sobrenatural. Quais são as diferenças então da nossa religião, que é uma pessoa, religação feita por Cristo Jesus, para esse tanto de religião que há aí no mundo? Em primeiro lugar, a religião é uma tentativa de compreender Deus, de compreender o mundo, de compreender os espíritos e os corpos, de compreender a origem e o propósito de todas as coisas. Se é uma tentativa de compreender, ela vai ter doutrina. Toda religião tem sua doutrina, toda religião tem seus dogmas, toda religião tem seus livros, toda religião tem seu guru, seu profeta, seu mestre. Perceba, em segundo lugar, que nenhuma religião está satisfeita apenas com sua compreensão racional, com seus dogmas, com seus livros, com suas explicações. As religiões, elas tentam um contato com o sobrenatural, penetrar o mundo dos espíritos, não apenas seus dogmas, mas um contato com a divindade. E elas são enganadas, seus adeptos são enganados, pois o diabo se vale dessa sede verdadeira, sendo buscada em locais errados, meios errados, métodos errados. Lembra de Lucas 24, Mateus 28, Marcos 16 e João 20? Os discípulos buscando Jesus, pessoa certa, fazendo a coisa certa, buscando onde? No túmulo. Quando chegam no túmulo, o que é que o anjo diz? Por que procura o vivo, pessoa certa, entre os mortos, lugar errado? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Essa tentativa de contato com o divino faz com que os homens escutem pessoas erradas, se submetam a dogmas errados, buscando a pessoa certa. Primeiro, toda religião é um pensamento, uma tentativa de compreender Deus quando Ele é inexplicável. Segundo lugar, essas religiões não se satisfazem com sua compreensão racionais de ideias, elas querem contato com o sobrenatural. Em terceiro lugar, as religiões têm um terceiro elemento, que é obter favor divino com algum tipo de esforço humano. Eles têm ideias, mas eles também têm afeições. Lembra de Elias com os profetas de Baal? Eles clamavam a Baal, a Bíblia diz que eles se cortavam. Hoje eu vi um vídeo de um irmão subindo um monte. A maioria desse povo que sobe em monte, meu Deus do céu, precisa de maturidade. Tem crente orando no seu quarto fechado, com mais sinceridade e seriedade
do que não todos, mas muitos desses que oram em monte. E em um desses saiu um vídeo dele subindo o monte de joelho. Ó Senhor, estou aqui de joelho, subindo esse monte, oferecendo o meu sacrifício. É uma ideia pagã do que é evangélico. É uma ideia caída do que já foi resgatado. Se Deus nos resgatou, esses tipos de sacrifícios de tolo não mais servem, mas para as religiões isso é essencial. Uma tentativa, um esforço para atrair de lá para cá alguma coisa. E essas práticas de esforços, de sacrifícios para atrair algo divino para o campo da humanidade é chamado de adoração, é chamado de sacrifício, não à luz da Bíblia Sagrada. E nessas religiões existe também esses cultos que para a gente são estranhos, mas para eles são chamados de liturgia, ética, adoração. Se para eles é litúrgico e é ético, fica comigo e a gente encerra dentro de pouco tempo. Paulo já disse aqui, como eu falei na introdução, é uma substituição. Versículo 23, é uma troca do Deus incorruptível por aquilo que é corruptível. E versículo 25 diz que é uma troca da verdade pela mentira. Observando essas religiões, e a gente aplica para o que mais nos interessa, é que dependendo da medida como eles enxergam a divindade deles, vocês percebem como eles vão subindo seus conceitos religiosos, como eles defendem suas religiões, como eles valorizam seus líderes nessas religiões. Por exemplo, quando aquilo que é divino se identifica com as forças misteriosas da natureza, a religião se torna uma superstição, é uma magia. Então quem se destaca lá? Os adivinhos e os feiticeiros, os curandeiros, usando galhos, usando plantas, usando árvores, comunicando com animais. É o que Paulo disse aqui no versículo 23. Eles se submetem ao culto a aves, a quadrúpedes e répteis da terra, quando a força divina se identifica com a natureza. Segundo lugar, quando essas religiões colocam o divino se assemelhando ao humano, aí nós temos uma adoração ritualista, moralista, formal. Deus agora é adorado de que forma? Quando o homem se isola. E aí o camarada, como o budismo, fica isolado de tudo e todos, se abstendo de coisas que o próprio Deus ordenou para o prazer da humanidade. Eles entram em êxtase para alcançar elevação espiritual, porque agora o homem pode se tornar um Deus. Então na primeira classe, Deus e natureza é uma coisa só. Na segunda classe, Deus pode ser homem quando o homem se isola e por meditação ele alcança um nível divino, é chamado de elevação espiritual. Paulo disse isso também. Trocar a glória do Deus incorruptível pela semelhança da imagem do homem corruptível. Esse que se eleva se sente um Deus, quando na verdade não é. Paulo está dizendo, trocou a verdade pela mentira. E agora a gente percebe o que isso tem a ver comigo, pastor, que estou aqui hoje, saí de casa para ouvir uma palavra, cultuar ao meu Deus, e está ouvindo mensagem sobre religiões. É que a última e grande diferença é que elas se proliferam a cada dia, como espinhos, cardos e pragas. A cada dia as religiões se multiplicam. Se você abre a Bíblia em Gênesis 10 e 11, você tem uma construção de uma cidade-torre ali nas planícies de Sinar, que a gente chama de Babel, que é a tentativa humana de tocar o céu. Vamos
vamos fazer uma cidade-torre e vamos tocar o céu. É a representatividade da tentativa humana de chegar a Deus do seu jeito. Você percebe em Levítico 10, a mensagem que eu preguei na última quarta, Nadab e Abiú, filhos de sacerdotes, vestidos como sacerdotes, pensando em Deus, ofereceram o próprio fogo, do próprio jeito, ao seu próprio método, sem se submeter ao método divino, mas eles queriam entrar no santuário, se multiplicam e criam seus próprios métodos. Como que Babel é chamado em Apocalipse? Babilônia. Se você já leu a história de Daniel em Babilônia, você percebe a idolatria instalada ali. Por quê? Porque Babel cresceu, Babel se multiplicou, e em Apocalipse é chamado de Babilônia. E o que Apocalipse anuncia no capítulo 18? Caiu a grande Babilônia. Ou seja, essas religiões que se multiplicam e que se tornam como Babilônia, ou seja, começou como Babel e se tornou Babilônia. Começou com a tentativa e agora são vários métodos, várias tentativas. Elas se multiplicam cada vez mais. Essa é a diferença da verdadeira religião para as falsas religiões. Enquanto as falsas se multiplicam, a verdadeira religião só tem uma ponte, só tem um caminho, só tem um método que faz com que o homem se ligue a Deus. Alguém está entendendo essa palavra? As falsas religiões são muitas, e eles tentam chegar a Deus, eles tentam entender Deus, mas se olhasse para Cristo, não precisava tanta batalha, não precisava tanto dogma, não precisava tantos pensamentos vãos. É só olhar para Cristo, é só receber Cristo, pois Ele é a própria sabedoria encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é o Verbo de Deus, a expressão do ser de Deus. O clamor de Isaías 64: ó, se fendesses os céus e descesses. O clamor de Isaías 64 está no coração de todo homem. Por isso eles inventam suas religiões, mas em Cristo isso se tornou realidade. Lucas 19:10, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que Jesus disse? O Filho do Homem veio. As religiões é o homem construindo sua torre para chegar no céu do seu jeito. A verdadeira religação, a verdadeira religião é Jesus dizendo: você não pode me achar, mas eu vim buscar e salvar aquele que se perdeu. Atos 4:12, Pedro estava pregando para um grupo de religiosos, os líderes da tradição judaica, que tentavam se aproximar do Pai com sacrifícios, com leis, tradições humanas, templo, tabernáculo. Pedro, pregando para aqueles religiosos, disse assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. As religiões apresentam vários caminhos, vários deuses. 1 Timóteo 2:5, Paulo disse: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Igreja de Jesus, me escute o que eu lhe digo agora. Meu corpo arrepia quando eu digo isso, pois há uma batalha espiritual na nossa nação, chamada relativização da verdade. E tem crente se submetendo a isso. Pastor, tem que respeitar. Respeitar o quê? Pessoas? Concordo. Ideias? Não. Porque quem anda respeitando qualquer tipo de opinião acabará aceitando qualquer tipo de comportamento. A única verdade absoluta está na boca da igreja. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. Sem Jesus, inferno. Sem Jesus, perdição. Sem Jesus não há
salvação, se você se submete às ideologias humanas, as religiões caídas já enganaram o seu coração. Então, em nome de Jesus, nós somos o exército exclusivista no sentido doutrinário. Nisso aqui devemos ser dogmáticos. As religiões se proliferam, mas a igreja é o único exército que tem a verdadeira mensagem, a arma mais poderosa, o nome de Jesus, a pregação da palavra. Nós temos jovens aqui, como o Arley, que encara suas batalhas na faculdade, na política. Temos aqui empresários que sentam à mesa de grandes empresários, grandes empresas. Temos homens e mulheres aqui que têm patrões, patroas, e os ateus estão se multiplicando. Os adeptos a seitas e heresias estão se multiplicando e estão querendo fazer aliança conosco, porque uma das armas de Satanás é a infiltração. A Bíblia me mostra Deus permitindo perseguição, desde o AT até o NT. Quem trouxe a Síria? Deus. Quem trouxe Nabucodonosor? Deus. Quem enviou Saulo em Atos 8 para perseguir a igreja? O próprio Deus. Agora, infiltração é arma de Satanás. Desde a infância minha avó cantava que o diabo vem com sapatinho de algodão, e Paulo disse que no meio da igreja se levantariam lobos, falsos homens, falsos ministros, para enganar a igreja. 1 João 2, João disse que tem anticristos dentro da igreja, com suas filosofias vãs, com suas falsas teorias, com suas falsas religiões. O meu apelo aos irmãos que estão me escutando aqui nessa noite e por essa mensagem é: Cristo no quesito salvação, ligação do homem com Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e a conclusão. Ele é o alfa porque antes dele não existe outro caminho, só Ele. Ele é o ômega porque Ele não transfere essa responsabilidade a ninguém. Só Jesus nos liga a Deus. Não sei qual foi o seu pecado, não foi qual foi a sua ou qual é a sua fraqueza. Só Jesus te perdoa e te devolve a comunhão com o Pai. Só Jesus te perdoa e te devolve a comunhão com o Pai. Recebi uma matéria esses dias, pastor Darlan, pastora Gisele, quantos crentes saindo da igreja protestante para o catolicismo, crentes saindo da igreja Assembleia de Deus para o terreiro de Macumba, para a Umbanda. Tem vídeos da mãe e da filha, a mãe indo para a igreja e a filha indo para o terreiro de Macumba, e a comunhão de mãe e filha, para mim, inalterável, coisa linda. Só que os vídeos são com brincadeiras e técnicas e métodos como cada uma tem sua verdade. O que importa é respeitar a opinião da outra e todo mundo vai para o céu do mesmo jeito. Sinto muito. O nosso Deus não trabalha com sentimentalismo. O nosso Deus trabalha com princípios. Quando Paulo fala sobre a proliferação de religiões, conjuntos de ideias, tentativas humanas, contato com o divino, tornar o homem natural em supranatural, olha o que ele diz no versículo 24: por esta razão Deus os entregou à luxúria corrompida de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Esse povo está debaixo da ira de Deus, mas a igreja não vai temer os ateus, a igreja não vai temer os filósofos, por mais simples que você seja. Só você tem a mente de Cristo, o ímpio não tem. Então não temos em apresentar ao homem o único caminho para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem pode dar glória ao nosso Cristo, que faz a ligação, a religação entre o homem e Deus? Aleluia! Fica em pé.
Nós vamos orar agora por ousadia. Deus vai nos dar ousadia, autoridade. Irmã, vão te bloquear, vão te desprezar, vão te chamar de metida, de metido, de polêmica, de polêmico, não sei, mas você tem uma verdade e não abre mão dela. Igreja de Jesus, os apóstolos morreram por essa verdade. Os pré-reformadores foram queimados para que essa verdade chegasse a nós, e nós não vamos ceder. Continuaremos anunciando o evangelho, cantando, pregando, aconselhando, com amor e com verdade. Jesus, obrigado pela sua igreja, obrigado pelo seu povo, seus obreiros que aqui estão. Eles sentem a pressão do dia, pressão da mídia, pressão da tecnologia, pressão das novidades. Querem que minimizemos a mensagem, querem que diluamos a mensagem. Mas, ó Deus, se o mundo vem contra nós, maior é aquele que está em nós. Se o mundo tem poder, o Senhor tem todo o poder. Levanta esse exército com mais autoridade, Jesus. Dá graça à minha irmã, dá força ao meu irmão, dá autoridade à sua igreja, como o Senhor fez antes, levantando nossos pregadores, levantando nossos pioneiros das assembleias, levantando nossos missionários que pregavam nas ruas e praças. Hoje o Senhor vai nos estabelecer no trabalho, na faculdade, na internet, no púlpito, com ousadia e autoridade debaixo do nome de Jesus. A garantia é o único Deus que vai ser adorado eternamente e para sempre. É aquele Deus que é insubstituível, o Deus eterno, invisível, imortal, porém real. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja todo o louvor.